E aí, meus filhos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast, o nosso Eureka. Nosso foco aqui é levar mudança de mentalidade, transformação de mente, virada de chave. E hoje nós estamos com um cara aqui que eu admiro pessoalmente, Gustavo Gayer. Eu não vou falar deputado federal, vou falar Gustavo Gayer. Não me ofenda. Porque eu sei que é uma ofensa te chamar de político. Sinta-se à vontade aí, meu amigo. Obrigado pelo convite. E peço desculpas, a gente já tentou umas 2 vezes antes, né? E tivemos que desmarcar, porque essa vida de política, lutar contra a esquerda, Brasília, a agenda enche e os dias são imprevisíveis. Então, assim, desculpa se eu não pude vir nas outras, mas eu falei, não, faço questão de participar, porque eu gosto muito de você, me ajudou em vários momentos, é um cara que tá do lado certo, então eu gosto de conversar com gente do bem. Quero até mandar um abraço pra Letícia aqui. Letícia, muito obrigado pela agenda, viu, por ter cuidado de tudo. Mano, eu separei muita coisa aqui, como eu te disse, fiquei investigando seu Instagram lá, procurando... Você me stalkeou, procurando muita coisa ruim lá, mas assim, só achei muita coisa legal. Primeiramente, para começar na sua bio, achei muito massa você falar que esposo, casado com a Etienne, pai do Biel e da Nananda. Biel e Nananda. Uma bio assim super ofensiva, né? Super psicopata. Opressora. Né? Nossa, esse cara é radical. Pai do Biel e da Nananda. Quem é o Gustavo, assim, assim como diz a bio, o esposo da Etienne, o pai do Biel, da Nananda, que às vezes o pessoal só vê o Gustavo, que vai lá, que tem um canal do YouTube, que tá sempre dando informação, postando um monte de vídeo, formando o pessoal, mas não tem noção de quem é esse Gustavo. Quem é esse Gustavo? Cara, minha bio ela é simples, porque eu sou uma pessoa simples, eu sou um pai e um marido, e é o que me representa, é o que me satisfaz. Eu, por mim, não precisaria ser mais nada do que o esposo da Etienne, Dona Etienne, que eu chamo, né? E o pai do Biel e da Nananda. É o que eu gosto de fazer, minha vocação, minha missão de vida é cuidar da minha família. Mas para poder fazer isso, a gente tem que ter um trabalho, a gente tem que preocupar com o mundo que a gente vive, a gente tem que não só educar os nossos filhos para melhorar o mundo, mas a gente tem que tentar melhorar o mundo para os nossos filhos, né? É uma mão de via dupla. E aí a gente... É isso, eu sou um cara simples, professor de inglês, tenho uma pequena escolinha aqui em Goiânia. Cara, eu sou um cara que está muito preocupado com os meus filhos, e com a minha esposa, e com a minha família, e com os filhos de hoje, né? Então eu tento fazer alguma coisa para melhorar o mundo. É isso, é simples. Você nasceu aqui mesmo, Goiânia? Sou de Goiânia. E aí, sua família tem mais irmãos ou não? Tem, eu tenho 2 irmãos, eles são mais velhos, eu sou o caçula, né, que minha mãe chama de Rapa do Taxa, né? Um irmão mora aqui em Goiânia, o outro irmão mora na Bolívia, ele casou com uma médica lá, ele tem uma clínica lá na Bolívia, já está lá há um bom tempo. E minha mãe era delegada, foi deputada, minha mãe era de esquerda. Muita gente fala assim, nossa, mãe é de esquerda. Eu falo, claro, minha mãe era de esquerda, não só isso. Eu na adolescência fui de esquerda também. Sério? Quando eu tinha 17 anos, 16, 17 anos, 8ª série do Marista, é o que isso? É o quê? 15 anos? De 15 a 17 anos, eu achava que o socialismo era uma coisa maravilhosa. Me convenceram que Che Guevara era um herói. Né? Um professor de geografia no Marista começou com essas ideias. E, graças a Deus eu gosto de ler, gosto de estudar. E também comecei a namorar uma menina porreta. Etienne, que é Etienne, me botou na linha, me trouxe pro bom senso, entendeu? Mas é uma das bandeiras que eu vejo, que eu batalho muito hoje, essa questão da doutrinação na escola, né? Mas assim, meu pai, eu não conheci meu pai, então minha mãe me criou basicamente sozinha. E minha família é bem pequena. Entrando nesse ponto que você falou não sabia que você já foi de esquerda, ou que você gostava ou se familiarizava assim. E quando que isso mudou? Fala assim, não questão de virar um ativista político e tal, mas quando você parou pra pensar, não, isso aqui não é bom, não, isso aqui... Foi rápido, não durou muito tempo, não. E foi através de quem? Tipo assim, foi professor também? A doutrinação foi professor. Uhum. Na verdade, eu vou falar pra você que 90% hoje das pessoas de esquerda se tornaram de esquerda por causa da doutrinação na escola. Mas não durou muito tempo, porque se você for uma pessoa minimamente, e eu digo minimamente curiosa, questionadora, você começa a perceber logo de imediato que tem muitas incongruências e muitas discrepâncias, muito paradoxo, né? Eu escutava assim, a esquerda quer acabar com a pobreza, eu achava lindo esse discurso, né? A esquerda acabar com a pobreza, acabar com a opressão, exploração. Só que eu ficava olhando para os países onde a esquerda dominava e era só miséria e só exploração, criminalidade alta. Uma sociedade assim que ninguém queria ir para lá. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Falei, cara,
Os meus professores desenham a esquerda, que desenham o socialismo na sala de aula como se fosse assim, o paraíso na Terra, né? Heaven on Earth. E aí eu começava a olhar para os países que a esquerda realmente tinha conseguido implementar toda a sua ideologia, quase que por completo. É um desastre. As pessoas fogem de lá. Elas pegam a câmara de um pneu de trator, atravessam 300 km de mar aberto para fugir desses lugares. Né? Ou tentam pular o muro sendo alvejado por tiros de todos os lados para fugir desses lugares. Aí eu comecei a pensar, cara, será que isso é verdade? Deixa eu dar uma estudada aqui, deixa eu dar uma pesquisada melhor. Aí eu comecei a ler alguns livros, comecei a ver artigos, ver documentários. Na época não tinha internet. Isso com 17 anos. 17, 18 anos. Só que não foi uma mudança de uma hora para outra, é uma mudança que acontece gradualmente. Porque nesses 3 anos... Só perguntar um negócio muito importante. Nessa época você já trabalhava? Com 17 anos, não. Não. Eu falo assim, porque Não, quando você começa a trabalhar também é outra coisa que ajuda muito a sair dessa, né? Você começa a trabalhar, mas você começa gradualmente a perceber, cara, não, esse trem não tá muito certo, tão exagerando, eu acho. Uhum. E aí, na época não tinha internet, tá? Então era mais, não é que nem hoje. Hoje você joga lá rapidinho, você tem acesso a um monte de informação. Sim. Na minha época não, você tinha que ficar perguntando, falando com o dicionário, conversando com o Então levava um tempo muito longo para você adquirir uma quantidade certa de informação. Hoje você consegue em alguns minutos. Sim. Só que o que acontece? E aí hoje eu tenho uma visão, talvez uma percepção mais aguçada de por que muita criança, muito jovem é doutrinada e por que eles não saem. Porque quando você é doutrinado, você acaba fazendo parte de um grupo de pessoas que pensam como você. Aquele grupo se torna seu meio social. Você tem um senso de pertencimento naquele grupo, né? Sim. E aí o que eu fui percebendo? Eu percebi, cara, se eu começar a falar isso aqui que eu tô percebendo como sendo verdade, esse grupo não vai me aceitar mais. Você vai perder seus amigos ali. Eu vou perder os amigos. Exatamente, meus amigos de infância e tal. Na época eu tinha acabado de entrar na faculdade, eu acho. Não, eu tava no segundo grau. E acaba que essa pessoa, igual você aí, ela já fez um monte de coisa pra ser aceita. Por exemplo, vestir uma roupa... Fazer... Brinco, eu usava brinco, cara. Cabelo. Eu era todo maloqueiro. Porque assim, esse senso de comunidade, ele exige um monte de coisa. Tem que beijar uma menina, tem que chegar em tal fulana. Que nem os emo, lembra daquele povo do emo antigamente? É isso. Franja, né? Você cria um estilo de vida, você faz amigos naquele estilo de vida e você acaba não podendo sair. Eu sei de muita gente, Murilo, que percebe que essa ideologia é ruim, mas que não declara publicamente. Uhum. Porque passaram-se vários anos, a pessoa já está dentro daquela pirâmide social dela lá, se ela sair, ela tem ninguém na vida. Então ela acaba aceitando e fingindo que concorda e tudo mais. Mas aí foi isso, né? Minha curiosidade, eu fui percebendo, aí eu fiquei meio quieto. Eu falei, não. Só que o que acontece? A doutrinação na escola é tão forte, que eu comecei a perceber que a esquerda, que essa ideologia era ruim para danar. Só que eu ainda tinha aquela coisa não, mas eu não vou ser de direita também não, porque o meu professor falou que direita é ruim, direita é intolerante, direita é aquela coisa toda, né? Uhum. Aí beleza. Então eu vou ficar quietinho, não vou falar nada. Aí eu fiquei um bom tempo da minha vida sem querer falar, sem militar pra lado nenhum. Vou trabalhar, comecei a namorar, comecei a trabalhar logo cedo, dando aula de inglês. E aí com 21 anos nasce meu filho, né? Com a minha namorada, que hoje é minha esposa. Quando o Gabriel nasceu, aí eu já comecei a dar uma... Peraí, não, agora eu tenho que começar a falar o que eu acredito, porque meu legado vai ser que mundo eu vou deixar pro meu filho. Sim. Daí eu comecei a falar, mas era mais um grupo de amigos, assim. Aí eu já tinha amigos da escola, isso foi me dando um trabalho danado, moço. Porque como professor, eu começar a defender a direita e falar mal da esquerda nas escolas, rapaz, era... Os próprios colegas de trabalho, os professores mesmo, eu tinha... Não, os professores, eu chegava na sala de reunião, os professores levantavam e ia embora. Tipo assim, chegou o direitista intolerante, não sei o que, Eles levantavam e embora, eu ficava sozinho na sala de professor. Na época nem tinha Bolsonaro, então não era nem Bolsonaro. Não tinha Bolsonaro, não. Na época era mais essa questão de eu tentar convencer eles que toda essa história eu não defendia a direita nessa época. Eu falo, mostrar pra ele, tá vendo isso aqui que você tá defendendo? Olha o que isso aqui causou nesse país. Entendeu? Olha, esse trem de wage gap, que é a diferença salarial, não existe. Você é um absurdo, como é que você me fala que não existe? Eu falei, cara, não existe, deixa eu te mostrar como é que é aqui. Se você fizer um cálculo assim, esse cara é um puto, chama dissonância cognitiva. Uhum. Ao invés de entender que eu tava mostrando fatos pra essas pessoas, ao invés deles aceitarem os fatos, eles ficavam com raiva de mim e me xingavam. A pessoa assim, você não vem tocar na minha verdade, porque ela é minha verdade, você está e tal. Mas beleza, aí eu comecei. Rapaz, aí quando veio minha filha, por isso que eu tava conversando com você antes do podcast aqui, que sua filha nasceu recentemente, né? Tem 27 dias aí. Quando a gente tem um filho, obviamente você já dá chega uma maturidade imediata, assim, você já começa a se preocupar mais com sua família e tal. Mas beleza, é filho. Filho, ele tem que aprender a se virar sozinho, filho tem que, né, cuidar do sistema e lutar contra o sistema, cuidar da família. Quando vem minha filha,
Foi um clique. Maria Anananda. Dá um clique na gente. Que é tipo assim, opa. Pera aí, essa coisinha, essa princesa, essa coisa mais linda do mundo aqui, vai vindo pra esse mundo. Não, esse mundo tem que ser merecedor dela. Entendeu? É o oposto. Né? Esse mundo tem que ser digno dessa coisa. Porque a coisa mais linda do mundo é a pureza, é a inocência, coisa menina, cara. É um trem que eu não sei. Ai, meu Deus. Até hoje eu não acho as palavras. Eu sou um cara articulado, mas ainda não acho as palavras pra descrever o que é isso que acontece, sabe? Sim. Aí eu saí da caixinha. Aí eu realmente comecei a... Não, chega dessa palhaçada. É direita, é conservador mesmo. Tipo assim, eu tava querendo ir há muitos anos pra lá de abertamente, mas eu ficava meio assim, nossa, se eu fizer isso eu vou perder aluno, eu vou perder amigo, eu vou perder... E perde mesmo. E perde. Mas se você perde pessoas por causa disso, elas nunca foram seus amigos mesmo. É. Aí eu comecei. Só que eu não gravava vídeo nessa época. Era mais assim, conversando com todo mundo que eu podia. Repostava algumas coisas nas redes sociais. Ah, sim. Mas aí eu comecei a perceber que eu tinha que gravar, porque eu ia dormir, cara, eu ficava com peso na consciência, porque às vezes meu filho e minha filha voltavam da escola com os materiais tão absurdos, tão ridículos, coisas tão de doutrinação tão pesada, e eu falava, não posso deixar isso, a molecada acreditar nisso aqui. Aí eu comecei a gravar uns vídeos, eram uns vídeos longos, é porque você me fez... Eu vi um que tem um fundo, uns nichos em branco, com uns livros atrás, uma paredinha crua mesmo, assim. Ah lá, esse foi um dos primeiros. Foi. Você tem que ir no meu Facebook pessoal, lá em 2016... Você vai achar meus primeiros vídeos, cara, eram longos, era tipo um documentário, eu fazia vídeo de meia hora. Bem professor mesmo. Meia hora explicando a origem do feminismo, explicando Simone de Beauvoir. Isso aí 2000 quanto? 2016, 2015. Eram uns vídeos assim, meu Deus, eu explicando exatamente por que não existe diferença salarial entre homem e mulher, como é que a sociedade não é machista, todas essas ideologias, letramento racial, ideologia de gênero, explicando essa porra toda. Meia hora o vídeo, cara. Só que ninguém assistia. Ninguém assistia. Porque o treino era muito científico, muito técnico. E eu pegava o estudo. Aí eu percebi, cara, eu não tô sabendo me comunicar. Não é assim que funciona. Porque comunicar, até aproveitando aqui, não é você falar. É a arte de falar e ser entendido. A pessoa tem que querer primeiro. A pessoa tem que querer ouvir aquilo ali. E eu fazia vídeos como se eu estivesse fazendo vídeo para um professor de faculdade. Então, 99% da população não ia assistir aquilo. Aí eu fui entendendo que eu tinha que simplificar. Eu falei, não, eu tenho que simplificar isso aqui. Às vezes colocar um pouco de senso de humor, ou ser um vídeo mais curto, algo que vai direto ao assunto e tal. E eu comecei a gravar sobre isso. Só que aí o Bolsonaro levou a facada. Rapaz, quando o Bolsonaro levou aquela facada, aí eu peguei todo esse lado catedrático, né, de lado, e falei assim, não, a gente tem que eleger esse cara. Eu já tava fazendo campanha pra ele bem timidamente, sabe? Mas na hora que ele levou a facada, eu falei, agora é 100% Bolsonaro. Bora fazer, porque que sacanagem que estão fazendo. Aí eu comecei a gravar bastante vídeo, aí que foi tendo uma certa projeção. Mas eu vi um vídeo seu, você falando que os primeiros vídeos você fazia mais por desencargo de consciência, no sentido de, tipo assim, cara, eu quero só falar o que eu acredito aqui mesmo que seja só pra meus filhos. Que eu te falei, quando chegava os trem de doutrinação, ou quando eu vi umas reportagens assim do Jornal Nacional, da Globo, essas coisas, eu falava, não é possível que o povo tá acreditando nisso. Não é possível. E eu sei que não é assim, eu sei que eu posso explicar. Aí eu, por saber que eu podia explicar e entender a verdade, eu ficava, cara, eu tenho que fazer alguma coisa. Então, por desencargo de consciência. Eu ia lá e gravava um vídeo tosco. É um vídeo tosco, cara, imagem ruim, som horrível, a câmera de baixo pra cima, assim, sabe? Coisa horrorosa, botava aqueles livros, botava o celular e aí publicava. E aí eu dormia, falava, pelo menos fiz alguma coisa. Alguma coisa eu fiz. Alguns desses vídeos até que tiveram alcance bom, nada como hoje, né? Mas alguns desses vídeos tiveram alcance bom. E foi assim que começou. E eu já tive facilidade, Murilo, para gravar vídeo depois, porque eu gravava muito vídeo de inglês. Se você olhou meu Instagram lá para trás, não sei se você viu, eu tinha muitos vídeos de dicas de inglês, porque eu sou professor. Então, eu fazia muito vídeo nesse sentido, de pegar a dica, ensinar uma coisa ou outra no inglês e tal. E a galera gostava disso. Então, eu fui aprendendo a edição, aprendendo a melhorar a qualidade de imagem, som. Ajudou bastante isso daí. Eu vi que também, até seus vídeos de hoje, você já grava no OBS, já corta e coloca informação, sua câmera guardada embaixo, você já faz sozinho lá no seu cantinho lá. Eu criei uma linha de produção, porque assim, eu vejo que muitos... Você é uma máquina de criar conteúdo, né? Porque até no YouTube mesmo eu não consigo te acompanhar. Tem a notificação que chega pra mim, aí tem dia que você posta, tipo assim, 7 vídeos, 6 vídeos. Dependendo do dia, eu posso postar até 8. Ixi, não, fica assim, eu vejo um de 8 minutos, eu falo, caraca, o cara postou 7 vídeos aqui, eu mesmo não consigo nem acompanhar, tem dia. Mas eu queria uma espécie de linha de produção, porque é o seguinte, na minha opinião, a gente está lutando contra um sistema de desinformação que não para, ele não tem pausa, ele tem 10 mil pessoas trabalhando ativamente para inventar uma merda atrás da outra. E muitas vezes os produtores de conteúdo do nosso lado,
eles querem fazer um conteúdo ultra mega blaster perfeito, super editado, e eles normalmente publicam no final do dia. Só que no final, o ciclo de notícias hoje é muito rápido. Então quando você publica uma coisa no final do dia sobre algo que foi mentido de manhã, já teve outras 5 mentiras da imprensa que foram publicadas. Sim. E aquela mentira inicial, às vezes, já está impregnada, já está fincada na cabeça do povo. Tem que ser rápido. Eu sou o Billy the Kid. Eu vejo a mentira, eu já vou lá. Meu computador, eu falo de one click setup. O que é um one click setup? Meu computador é assim. Eu tenho um cockpit, parecido com aquele, só com 2 televisões, vários painéis e tal. Eu sento, um clique, eu tô gravando. Eu não preciso fazer mais nada. Eu sento em um clique, ele já tá tudo pronto. E eu tô gravando, é o OBS, então eu vou jogando aquilo que eu quero mostrar. Terminei de gravar, dou o clique e subo sem assistir. Eu não assisto meu próprio vídeo. Então eu terminei de gravar, eu já subo pela plataforma, eu já subo para as redes sociais. E não tem edição. Porque eu faço do jeito que eu vou gravando e mudando a tela e tal. Eu não sei edição, jogo para lá. Coloca as notícias e lá. E vou embora. E vou fazer outra coisa. Então, às vezes você fala, ele gravou 8 vídeos. Cara, eu levo, em meia hora eu gravo 5 vídeos. É uma máquina de produzir. E daí coloco programação para os horários certinho. Então eu fico no máximo 1 hora ali gravando por dia. No máximo. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu fiquei interessado. Como é que você, saindo um pouquinho da política novamente, como é que você se interessou pelo inglês? Tipo assim, porque você gostava de rock? Porque na infância você teve um professor que você curtia? Você nem sabe por quê? Rapaz, a história do inglês é uma história engraçada. Eu nunca gostei de inglês. Nunca estudei inglês. Nunca entrei numa sala de aula de inglês na minha vida. Só que eu gostava muito de ver seriado legendado, filme legendado. Nunca, não por aprender, é porque eu achava que a qualidade do som era melhor. Sem falar que a atuação da pessoa é melhor quando você... Cara, a maior parte da atuação de um personagem, do ator, tá na voz, da entonação, né, no jeito dele falar. E aí eu assistia muito seriado. Na época tinha TV a cabo, eu assistia muito seriado e eles repetiam. Por exemplo, eu assistia muito canal que chamava Warner Brothers. Aí passava lá That 70's Show, Friends, Mad About You. Friends foi que mais estourou, né? Na época Friends era sensacional. Mas tinha muitos bons também que eu gostava de assistir. Married with Kids. E eles passavam num período que era das 7h30 às 9h. 9h30. Só que eles repetiam a partir das 11h30 até 1h30. Os mesmos. Então, eu gostava tanto que eu assistia na primeira leva, prestando atenção na legenda. Na segunda, eu já não prestava. Porque eu lembrava do diálogo e tudo mais. Só sei que com 17 anos eu viajei com a minha família para Natal. Aí a gente estava sentado lá na praia, num quiosque. Tinha uma mesa de uma família de húngaros, assim, 3 metros ali. E aí eu reparei que essa família estava tentando conversar com o garçom. Era à noite já. Eu tinha 17 anos nessa época, mais ou menos. Eles tentando conversar com o garçom e a conversa não estava acontecendo. E eles querendo explicar o negócio sobre o peixe que eles queriam comer e o garçom estava perdidinho ali. E aí eu tinha tomado umas ali, né? Eu olhei e comecei a ajudar. Fish. Não, eu comecei a conversar, cara. Baixou um trem em mim ali que eu tava lá conversando com o povo, explicando que peixe que ele queria. No meio da conversa eu parei assim, eu tava olhando, eu falei, eu tô falando inglês. Aí eu olhei e minha mãe tava assim, que porra é essa? Menino custoso, nunca fazia aula de inglês e tal. Eu falei, ué mãe, eu tô falando inglês. Resumindo, cheguei em Goiânia, fiz uma prova que é a prova da TOEFL. Uma das provas mais difíceis de proficiência em inglês que tem. O povo fica estudando a vida inteira. Tem quantos anos? 17. Novinho. O povo fica a vida inteira, Murilo, estudando pra fazer essa prova da TOEFL. A vida inteira, cara. Eu falei, cara, eu vou fazer essa prova. Eu não fazia a menor ideia de como era o inglês. Eu não tinha o menor nível de comparação. Essa foi a primeira vez que eu tinha conversado em inglês com alguém na minha vida. Mas você queria fazer por desafio? Porque você queria não, porque me falaram assim, Gustavo, a TOEFL, dependendo em certas faculdades, ela tem um nível de curso de 3º grau. Tipo assim, é como se você fosse formado. Eu falei, pode ser bom pra arrumar emprego, né? Pensei, às vezes eu posso arrumar emprego. Sei. Tinha faculdades que você pode dar aula, isso é um pré-requisito. Você precisa do TOEFL pra dar aula. Tanto que é uma prova pesadíssima, cara. O povo fica anos estudando pra passar. Rapaz, eu fiz e passei nessa porcaria. Eu falei, o que tá acontecendo com o mundo, gente? Passei nesse trem. Aí, com 18 anos, com 19 anos, tava precisando arrumar emprego, falei... Aí eu fui trabalhar numa escola de inglês, só que não como professor. Olha como é que o destino é engraçado, as coisas são engraçadas, né? Eu fui trabalhar numa escola só como vendedor de matrícula. Só que eles dão um nome super gourmetizado, tipo assessor psicopedagógico.
Só que na verdade era vender matrícula. Você ficava ligando pro povo, parando o povo na rua com a pranchetinha, pegando Os dados ali. os dados. E toda uma balela, né? Que é tipo assim, olha, nós estamos oferecendo agora um subsídio para pessoas como você, e não sei o que, não sei o que. Eu era péssimo nisso. Eu não conseguia vender uma, cara. Não conseguia vender uma. Mas resumindo, um dia... Vou te mostrar, olha como é que... Dizem que às vezes você escolhe sua profissão e outras a profissão te escolhe. Eu tô lá, levando um não atrás do outro no telefone, frustrado, porque eu não conseguia vender matrícula, não conseguia de jeito nenhum. Era sábado de manhã. E aí o dono da escola passa assim, correndo, né? Vai lá e volta correndo. Tá acontecendo alguma coisa. Um dos professores não tinha ido trabalhar. Acho que tomou todas na sexta-feira à noite, não acordou para ir trabalhar, né? Aí esse cara, esse dono da escola, ele já tinha me visto na cozinha, no intervalo conversando com professores em inglês. Era a única coisa que eu fazia lá que eu gostava. No intervalo, a gente estava tomando café, comendo pãozinho, e eu começava a conversar em inglês com os professores. Os professores elogiavam e tal. E os professores começavam a falar lá na escola. Ô, pai, que caboclo lá, que é magrelo. Eu era magrelo de tudo. Aquele magrelo lá fala inglês, cara. Ele fala bem. Ele fala bem. Esse cara, o nome dele é Marcelo, o dono da escola. Chamava Minemo System. Nem existe mais. Ele, desesperado, porque não tinha ninguém para dar aula, ele chega em mim e joga os livros assim, cara. Ele joga. Faz assim, ó. Pá! Desse jeito assim, ó. Você fala inglês, não fala? Aí eu, falo. Você tem 10 minutos para preparar, você vai dar 4 horas de aula agora. Explica para ela aí, Isa, a coordenadora. Aí a coordenadora tem 10 minutos para falar, olha, você vai dar aula disso. Aí eu virei para ela e falei assim, Giza, deixa eu falar, eu nunca entrei numa sala de aula. Eu não sei o que é isso aqui que você está falando que eu tenho que ensinar. Por exemplo, eu falo inglês, mas eu não sei o que é verbo, sujeito. Não sabia. Por exemplo, eu não sei locução transitiva, eu não sei quais são auxiliares, auxiliar do passado. O que é isso aqui? Gustavo, você tem 10 minutos. se prepara e se vira. Rapaz, vira nos 10. 10 minutos. Eu peguei a matéria da primeira aula, que era 1 hora de aula, dei uma olhada, só que o bom é o seguinte, você vai dando nome aos bois. Eu fui olhando a matéria e eu falei, é por isso que quando eu falo assim, eu coloco esse sujeito, eu coloco esse auxiliar. É por isso que quando eu uso modal verb, eu não altero a forma do verbo inicial e tal. Foi juntando o que já tava ali. Falei, saquei esse negócio aqui. Beleza, vou lá. Cara, eu dei 1 hora de aula e a hora acabou. A impressão que eu tive é que eu tinha dado 10 minutos de aula. E eu lembro daquela sensação quando você explica uma coisa e que o aluno tá assim. Ele faz assim, ó. Tipo, se ele entendeu alguma coisa. Algo que não tinha entendido antes. Eureka, né? Ele teve aquele momento eureka, assim. Cara, entendi. Cara, que massa. Aquilo foi sensacional. Nossa, eu viciei naquilo. Terminou a aula, eu tava tão animado. Eu falei, bicho, cara, isso aqui é bom demais. Aí eu falei assim, nem tem que preencher a prancheta. Não é possível que o povo paga pra alguém fazer isso. Eu faria de graça. Eu apaixonei naquilo. E os alunos gostaram tanto que eles foram na recepção, chamaram a coordenação e falaram assim, olha, eu queria que sábado que vem fosse esse pra dar aula. Essa turma só fazia aulas aos sábados, né? O magrelo. E o magrelo. Nossa, mas é o magrelo, rapaz do céu. Parecia um cracudo, era feio demais na conta. Só a titela. Não, eu fiquei muito mais bonito agora, né? Aí a recepcionista vira e fala assim, não, mas ele não é professor, não. Foi uma situação Quebrou tudo. Uma situação muito estranha. Mas mesmo assim, eles pediram pra continuar dando aula. Aí o dono da escola prestou atenção nisso. Falou, rapaz, esse moleque deve ter alguma coisa aí. Eu vou dar aula, dar o treino, vou fazer. Te dá uma oportunidade. Comecei a dar aula e virou minha paixão, cara. Eu adorava isso. Adoro até hoje. Então, às vezes eu tô numa roda de deputados lá, alguém pergunta alguma coisa, eu ensino. Eu gosto de ensinar o inglês. Já traduziu alguém assim? Tipo... Tradução simultânea? Já. Importante assim. Já. Comissão do pessoal da China que veio que olhar um negócio de peça de carro. O que foi aquele rolê que você comprou o terno lá? Que eu tava lá em Brasília, no conservador lá, CPEC. Você traduziu alguém ou não? O filho do Trump lá ou não? Não. Tinham me cogitado a hipótese de eu ir, mas aí parece que já arrumaram alguém lá. Então facilitou. Mas eu ia... Eu lembrei agora aqui. Eu ia fazer uma tradução também, mas acabou que não precisou, não. Mas já trabalhei muito como tradutor, intérprete, tem o sequencial, né? E tem o simultâneo. O simultâneo é difícil, cara. Quando a pessoa tá falando, é muito difícil, viu? As pessoas não entendem isso, mas você fica com fone de ouvido, né? Aí a pessoa tá falando lá. Aí você tem que traduzir simultaneamente. Só que você tem que traduzir... Escutar e falar. Enquanto você escuta. Nossa, é muito difícil. É um trem que... No CPEC mesmo deram um fonezinho de ouvido pra gente ouvir o filho do Donald Trump lá. E deu certo? Eu confesso que eu escutei assim 30 minutos e depois eu já... Porque ficou chato. Eu falo assim, a simultânea
Ficou chato. Mas Você entende inglês? bem pouco, só palavras, não sei se fala cognitiva, tipo assim, palavra que parece, tipo banana. Banana, que parece assim. Mas meu pai morou na Inglaterra há 12 anos. Aí meu pai fala inglês. Às vezes ele até confunde as palavras. Ele vai mandar um boa noite, ele manda um boa night, alguma coisa assim. Ele junta o português com o inglês. Vale night. Agora ele tá morando na Espanha, ele mistura um espanhol com inglês. Você vai lá visitar ele de vez em quando? Esse ano eu quero ir lá levar a Aurora lá pra ele conhecer. A Aurora, sua filha? A Aurora, minha filha. Vou te falar agora uma coisa. Comece a falar algumas palavras em inglês com sua filha desde o início. Eu sei que ela tem 20 dias e tal. Mas a partir do terceiro mês, comece a falar algumas palavras. Você vai... eu fiz isso com os meus filhos, deu super certo. Os dois falam inglês fluente. Maria Fernanda fala melhor que eu. Uhum. A criança vai crescendo, aprendendo que tem duas formas de comunicação. E não pra uma. criança o cérebro tá limpo, vou falar assim, né? Pra aprender, né? Por exemplo, se você falar ao invés de... Você tem filho novo. De vez em quando, você falar ao invés de falar vem com papai, você fala come with daddy. Come with daddy. Eu vi você fazendo isso num vídeo, você estava numa cachoeira, colocou um negócio na cabeça assim, umas camisas. Aí tava o Biel, a Nananda lá, e tinha uns amigos deles andando assim, e você falando só inglês. Come on, tal. Não, ali com a Maria Fernanda, eu consigo passar o dia inteiro falando inglês com ela. E ela se sente mais confortável conversando comigo em inglês, eu acho. Não, isso que é a nossa incrível. Coisa. Eu falo que é our thing, é uma coisa que tem entre eu e ela, sabe? Então a gente conversa muito em inglês. E a conversa vai. Mas faz isso com o seu. Você vai economizar na escola de inglês. Hoje em dia não precisa mandar a criança para a escola de inglês mais. Nossa, como é que ele está falando isso? Ele é um professor. Não precisa. O que eu gosto muito de ver em inglês, eu assisto muito NBA, né? Então eu vejo o jogo da NBA na Prime, eu assisto em inglês mesmo. Aí como eu conheço, tipo assim, às vezes enterrada, aí dá pra saber que é enterrada. Como é que é enterrada? Não. Como é que é enterrada? Não, porque na hora eles gritam, né? Então tem coisa assim que na hora você vai assimilando. Mas essa questão de legenda, eu tenho uma prima minha, a Bárbara, que ela aprendeu inglês só vendo filme em inglês com a legenda em português, né? Foi eu aprendi de jeito também. Hoje em dia tá muito comum isso. Eu sempre gostei muito do Will Smith também, então quando tinha filme do Will Smith, uma vez ou outra assim, eu colocava um dublado lá. Não, cara, você assiste filme dublado, que pecado, Não, legendado pra poder ouvir a voz certinho, igual você falou. Mas filme dublado, não façam isso. Acaba com o filme. Nunca assista dublado, nunca. Esse é o recado que eu tô passando aqui pra você. O Brasil, até nesse ponto aqui, é referência em dublagem pro mundo, sabia? Eu acho muito demais dublagem aqui. mas assim, o Brasil é uma das melhores que tem. Tipo assim, por mais que seja ruim, que é Nossa, se o Brasil é uma das melhores que tem, coitado dos outros países, então. Não, eles colocam umas vozes nada a ver. Olá, Mr. Jones. Estou aqui para falar sobre o problema da Charlotte. E tem uns... Não existe, cara. Ninguém fala desse jeito. O ruim é que você tá vendo um filme, aí tem um personagem lá, né? Aí no outro filme, por exemplo, o Homem-Aranha tem a voz do Homem-Aranha. Aí você vai no outro filme, aí tipo assim... Muda a voz. O Shrek tem a voz do Homem-Aranha. Você fala, é o mesmo cara. Tá errado isso aí. Não, e outra, quando um filme do Homem-Aranha sai, eles colocam a voz do Homem-Aranha. Aí no filme seguinte, eles mudam a voz, muda o cara da dublagem. Você fala, peraí. Tá errado esse negócio aqui. O cara aqui. Tá errado isso aí, ué. Não, dublagem é um trem que tinha que existir, não. E deixa eu mudar um pouquinho de assunto aqui. Você falou que já tem 24 anos que é professor. E do nada, assim, eu tenho um amigo, o Rodrigo, que ele é nosso pastor, que ele fala que as coisas demoram muito pra acontecer do nada. Mas do nada você entrou na política, tipo assim, como é que isso aconteceu na sua vida? Eu falo porque do nada a sua escola virou um Bolso Point lá, tipo adesivo de Bolsonaro e tal. Eu li uma vez um trem na internet que eu achei engraçado demais. Esse trem de apoiar Bolsonaro é um caminho sem volta. Você começa com um comentário, quando você vê você tá num post, quando você vê você não faz mais nada. Você tá brigando com meio mundo na internet, você tá entendendo? Gravando vídeo, indo pra passeata, manifestação. É uma loucura defender esse homem. Brigar por ele é uma loucura, mas é muito bom. Foi assim, vamos lá. Eu comecei a gravar os vídeos. Como eu tinha te falado, o Bolsonaro levou facada. A partir desse momento eu comecei a ativar. Aí eu virei 100% campanha Bolsonaro, tá? Já era antes, mas assim, virou uma parte de era 3 horas do meu dia, todo dia fazendo campanha para ele nas redes sociais. E aí teve vários vídeos que viralizaram. 1 milhão, 2 milhões de visualizações. Aí o que acontecia? Aqui em Goiânia, as rádios tinham uns programas de colocar para debater, esquerda e direita. Começaram a me chamar para ir para esses debates.
E eu ia pros debates. Uma das primeiras rádios aqui é uma rádio esquerdista, assim, daquelas que chega a fede. É um trem assim, nossa, é interativa. Eles me chamavam pra ir lá, eu falava, beleza, vamos lá. Comecei a participar dos debates. No início era ruim, não tinha um hábito do debate, mas eu insisti, falei, eu vou melhorar nesse negócio, vou melhorar. Continuei indo, aí vi que eu tava ganhando vários debates já, até que teve um debate lá com uma professora que trabalha na rádio interativa, daquelas militantes esquizofrênicas mesmo da esquerda, sabe? E aí ela veio defender Paulo Freire. Rapaz, eu não dei conta, não. Eu falei, não, peraí. Não, aí eu fui explicar o Brasil, Pisa, Paulo Freire. Aí ela achou que eu não tinha lido Paulo Freire, aí que ela se... Porque eles têm essa visão que a gente não lê, na direita não lê. Eu li as obras do Paulo Freire, ainda citei de cabeça vários trechos do livro. Né? A violência pode gerar amor, a opressão é um reflexo da opressão dos pais contra os filhos. Dentro do livro do cara. Aí esse vídeo viralizou. Esse vídeo bombou, tanto é que a rádio tirou esse programa do YouTube, porque pegou muito mal pra eles. Eles apagaram do YouTube, apagaram das redes sociais dele, tudo lá, como se nunca tivesse acontecido. Mas eu já tinha baixado antes, entendeu? E fiz o feito recorte. E viralizou. Não contava com minha astúcia. E aí comecei a ser chamado pra outras rádios também, pra debate. Aí eu fui debater uma vez com a professora PhD da Universidade Federal, que estava defendendo Paulo Freire também. O primeiro debate que eu vi seu, que era mais ou menos assim, foi na TV. Tinha 3 caras de esquerda e só tinha você lá. Mas esse aí eu já tinha entrado na política. Esse aí era pra campanha de prefeito. Esse aí já era pra campanha de prefeito. Teve toda uma sequência que fez chegar até lá. Bom, aí eu gostava dessa história dos debates. Eu tava gostando, porque aí eu fiquei bom. Você tava como professor de inglês e brigando lá. Sendo convidado pra brigar. Não tinha nada demais. E eu adorava, cara, porque depois que eu peguei o jeito, desenvolvi confiança, eu ia lá, eu batia neles demais a conta. Mas na sutileza, assim, sabe? Luva de na finesse. E batia, até que eles não queriam debater comigo mais. Quando era eu que ia pra um debate, eles não queriam mais não, porque não vou com o Gustavo não. Beleza, aí veio o caso do Caiado, que mandou pra uma delegacia, quando eu gravei um vídeo, porque o povo tava apanhando na rua porque tava querendo ir trabalhar na época da pandemia. Foi na da BR lá. Não, esse foi de uma mulher lá de Caldas Novas, que foi judiada lá, que a polícia jogou ela no chão, colocou algema nela, maltratou ela, porque o Caiado tinha entrado com aquele decreto lá, que basicamente trancando todo mundo, não podia sair na rua nem nada, e a mulher querendo trabalhar e tal. Bom, eu fiz um vídeo falando que era um absurdo, isso é uma ditadura, que palhaçada é essa? Rapaz do céu, o cara me mandou pra delegacia, o Caiado mandou me buscar lá em casa. Mandou pra delegacia de crimes cibernéticos, e a delegada falou assim, ó, você apaga esse vídeo aí, ou nós vamos ter problema, o governador vai te processar, ou sei lá o que mais, né, que esse cara... Eu falo assim, eu não deu um cagaço não, tipo assim, na hora, você é professor de inglês, você não tinha nenhum recurso, fala assim, o governador, mano, o cara pode acabar com a sua vida, né? Rapaz, cagaço, eu peguei e fui gravei ali mesmo, na hora, olha o absurdo que tá acontecendo aqui. O cara, tipo assim, não, eu, na minha opinião, gravei a delegacia, moço, tava naqueles 15 dias de lockdown total. No lockdown total, as delegacias estavam fechadas. Ninguém ia trabalhar, ninguém saía de casa. Só que eles abriram uma delegacia pra me chamar lá e me intimidar. A delegacia tava com cadeado na porta. A mulher teve que abrir o cadeado, deixar eu entrar e fechar o cadeado depois. Eu falei, cara, eles vão matar aqui dentro e tal. Aí esse vídeo viralizou também. Aí tinha um vereador aqui em Goiânia. Zero cagaço, nada. Você pegou, gravou o vídeo sem medo? Não, eu fiquei com medo na hora. Eu falo por mim, eu apagaria, não, de boa, o seguinte, agora. Medo do que ele poderia fazer eu tava, mas eu tava com muito mais medo do que o país ia virar, que Goiás ia virar se aquilo continuasse daquele jeito. Se agora realmente, se você fizesse um vídeo contra o governador, você fosse preso. Não, cara, não dá. Mas você podia virar um Lembra que eu te falei que a gente preocupa com os nossos filhos? Meu filho não pode viver numa cidade assim, não, num país assim, não. Aí... Rádio, participando do debate, batendo esquerdista e rádio viralizando. E um monte de vídeo viralizando nessa época, já tinha um monte de vídeo viralizando. Um vereador de Goiânia começou a me assistir nas redes sociais, o Oséias Varão. E aí, esse Oséias Varão me aparece um dia lá na minha escola, cara. Ele me chama lá pra conversar comigo. Ó, o vereador quer vir conversar comigo e tal. Falei, beleza, vamos sentar e conversar. Lá na mesinha, lá redondinha lá. Aí o Oséias chega lá, Gustavo, nós temos um conceito. Goiânia precisa de um conceito. Porque ele tem um negócio de falar com a mão assim, né? Todo assim, ele é todo catedral assim. Resumindo, certinho. Ele veio me chamar, ele veio perguntar pra mim, Gustavo, você tem interesse em ser candidato a vereador? Aí eu falei, cara, eu tenho minha escola, cara. Minha casa fica a 5 quarteirões da minha escola. Eu almoço em casa todo dia. Tem uma vida muito organizadinha. Não, cara, minha vida era simples, mas, bicho, perfeita. Relax, perfeita. Coisa mais minha vida era, nessa época, era a coisa mais maravilhosa do mundo. Não sei o que eu fui mexer, cara.
Perfeito, perfeito. Da minha escola, eu olhava pra meu prédio que eu morava assim, eu conseguia ver, sabe? Aham. Aí, ele, não, você não quer ser candidato a vereador? Não, eu falei, não, cara, de jeito nenhum, pode esquecer isso aí. Aí ele virou e falou assim, e prefeito? O cara quer ser vereador. Cara, tá louco, né? Você tá louco, Oséias? Ele te vendeu essa ideia? Moço, ele ele te me enganou, Oséias, você me enganou. Me enganou, porque ele falou assim, aí eu falei, você tá louco? Aí ele virou e falou assim, olha o papo dele. Ó, Gaio, é o seguinte, a gente tá procurando alguém que possa dar voz à direita. Nunca tivemos um candidato de direita à prefeitura de Goiânia, apesar de Goiânia ser uma cidade conservadora, uma cidade mais à direita. A gente nunca teve um candidato. E aí a nossa ideia é a seguinte, Gaio, a gente vai formar, você vai me ajudar, a gente vai criar um grupo de candidatos a vereadores, que sejam conservadores, sejam pessoas de direita. E a gente vai, e você vai ser pré-candidato. Você não vai ser candidato. Olha como é que ele falou pra mim, safado, cara. Aham. Você vai ser pré-candidato, porque daí você vai participar de sabatinas, entrevistas, aí você vai poder falar desse grupo que a gente chamou de Frente Conservadora. Então eu serviria de vitrine para falar dos candidatos desse grupo, que eram todos candidatos que não usavam fundo eleitoral, que não tinha muita verba, num partido minúsculo, mas a gente queria colocar pelo menos uma dessas pessoas dentro. Aham. Esse era o projeto, era colocar alguém realmente conservador ali dentro da Câmara dos Vereadores. Ganhar força. Eu falei deputados? Vereadores. Velho. Na Câmara dos Vereadores. Aí eu vou fazer pré-candidato, Oséias. Aí eu fiquei uns 3 dias conversando com a minha esposa. Aí eu falei, Tiene, eu não vou ser candidato. Eu vou ser pré-candidato. É diferente. Pré-candidato não tem debate, não tem que andar, não tem que fazer campanha. Eu não vou sair da escola, não vou em lugar nenhum. Pré-candidato, eu vou só ficar respondendo umas entrevistas lá na escola. Aí ela, se fosse, tá bom. Aí vai eu. Então bom, Oséias, você é pré-candidato. Quando é que termina? Que seria até a convenção. Uhum. Aí, que seria, acho que 3 semanas depois da convenção. E durante essas 3 semanas eu ficaria falando da frente Costuma ser em abril ali, né? Eu não lembro como é que é, não. A última foi 2 de abril. A convenção né? é bem depois de abril. É. Convenção, acho que você tá falando do filiação, né? Ah, Não? é filiação, é. Acho que Convenção já é mais é mais perto ali da campanha mesmo. É, antes de entendeu? começar o pré-campanha. Então daria bom ter. Era meses, eu acho, que eu poderia ficar como pré-candidato, participando de debate nas rádios e tudo mais. Então tava Pode tranquilo. deixar, é só pra ganhar espaço mesmo, né? Eu falei, beleza, tá bom. Bater na esquerda, bora. Aí eu pensei assim, porra, cara, eu vou poder bater nos candidatos da esquerda, Na falar. televisão. Nossa, vamos demais. O que acontece? Eu comecei a fazer esse trabalho e deu certo, cara. Deu tanto certo, que o partido começou a olhar pra mim e falou, mas esse moleque vai ser pré-candidato, onde quer que ele seja candidato? Só que já tinha um cara que ia ser candidato no partido, que ele inclusive era deputado estadual. Ele já ia ser o candidato, sabe? Uhum. Montamos o grupo, chama Frente Conservadora, para eles serem candidatos e tal. Aí chega no dia da convenção, a galera briga lá e fala, não, vai ser você. Aí eu virei e falei assim, deixa eu te contar uma coisa. Eu não vou fazer campanha. Vocês não querem fazer isso. Eu não vou fazer campanha. E presta atenção, eu não vou fazer santinho. Não me faça santinho. Eu não sou político. Não vai ter adesivo. Eu não vou ficar fazendo esse povo que nem político vai em todas as feiras da cidade, tá? Que eles nem gostam. Não vou ficar fazendo passeata, nem carreata. Aí eu falei, eu não vou sair da minha escola. Se vocês quiserem que eu seja candidato, eu vou deixar uma coisa bem clara. Aqui. Eu não vou sair da minha escola. Porque eu preciso trabalhar. Aí eu expliquei, olha, todos esses candidatos aí, ó, é todo funcionário. Ou é deputado federal, ou é deputado estadual, A máquina pública. ou é vereador. Ou seja, eles podem ficar fazendo campanha que o salário deles cai todo mês no canto dele. Eu preciso estar aqui. Uhum. Se eu não estiver aqui trabalhando na minha escola, dando aula, cuidando das coisas, eu não pago minhas contas mês que vem. Sim. E eu falei 10 mil vezes, eu não vou fazer campanha. Vou participar de entrevista? Participo. Tem debate à noite? Participo. Não tem problema, dá pra organizar. Mas eu não faço campanha. Aí o povo, então tá bom. Rapaz, eu não fiz campanha. Participei só de debate. Aí foi onde você me viu. Na A primeira TBC. vez que eu vi... Na verdade, a primeira vez que eu te vi foi um vídeo seu, acho que com o Biel, né? Vou falar Gabriel, com o marmanjo daquele. É. Dentro do carro, voltando da escola, vocês estavam dançando a musiquinha no carro e tal. Achei muito legal. Aí eu mandei pra minha esposa. É. Mas acho que era Facebook, não sei se era Facebook. Ou era com a Nananda. Ah, eu fazia vídeo demais assim. Tinha com os eles. videozinhos dançando assim, né? Foi os primeiros que eu vi. Cantando, a gente cantava muito. A gente adorava cantar. Quando eu votei em você pra prefeito. Só que Você eu- foi um desses doidos, cara. Como é que você faz um trem desse? Foi 40 mil que você teve? 60 mil? Não lembro, não. Foi muito. Foi 8%. 8%. Aí assim, eu lembro que na época eu ouvi falar de você através de um amigo meu que chama Lucas. Que hoje é hoje não, é um amigo meu de infância, é um irmão pra mim. A tia dele falou: não, tem um cara de direita, chama Gustavo Gayer.
E eu já tinha visto esse vídeo seu dar com os seus filhos no carro e tal, mas eu nem linkava. Aí chegou ele mandou uma foto pra mim, alguém mandou num grupo, tava assim, ó, cegar é bom. Alguém fez isso aí pra Porque mim. tem aquele do Bayer, né? Aham, tipo, cegar é bom. Aí mandou esse negócio, aí eu fiquei, mano, será que ele é dono da Bayer? Bayer? Pô, o cara é forte, né? É. Aí Milionário. depois que eu fui ver, tipo assim, a sua campanha toda foi com dinheiro seu, tipo É. assim, gastou 11 mil reais. merreca lá. 11 mil reais. E na época, aí quando eu fui falar pra minha esposa de você, eu lembro que eu falei, amor, ele é o cara do vídeo com os filhos dele no carro dançando. É. Era a forma que eu falei É o que você lembrou, né? É o que marcou, assim. Não, você lembra aquele vídeo, tem um cara dançando no carro? Pois é ele. Ela falou, sério. Mas, tipo assim, não tinha. Aí depois eu comecei a ver, aparecia debate, assim, de 3 caras lá de esquerda, professor, você lá no meio lá. Foi lá os 3 candidatos a prefeito, os 3 comunistas. Esse que eu vi acho que foi na TBC? TBC, foi um debate lá na TBC mesmo. Mas assim, eu não sei se foi o Bolsonaro ou se foi o momento político, eu não sei o que aconteceu, porque... Ou se foi a minha mente também, tipo assim, que começou a pensar, mas de um tempo pra cá, não sei de quanto tempo, as pessoas começaram assim, a se envolver mais com política. É. Até você mesmo começou a se envolver mais. Eu falo por mim, eu mesmo, na minha época de política assim, quando eu era adolescente, por 15 anos, eu via Santinho na rua, tipo, quando era molequinho tinha lá Pedro Wilson, tinha aquele Santinho vermelho para adesivo, o cara saía com o carro que estão jogando, pra mim não influenciava em nada, nem sabia que era direita, esquerda, não tinha, tipo assim, essa consciência, eu mesmo não tinha. Então de um tempo pra cá cresceu muito isso. Eu não sei se foi porque eu cheguei a um ponto de evoluir ou se foi o mundo, o Brasil de modo geral. Uhum. Então assim, quando a gente teve a opção de ter um candidato assim, eu sabia que a eleição, tipo assim, contra 2 caras gigantes, né? Íris e Maguito, ou era Maguito Não, era Maguito e Vanderlan. Tipo assim, 2 caras que eu falo assim, de política, é político de carreira, né? É. Político profissional, vou falar assim. Uhum. Então, não tinha chance. Mas foi um voto de protesto, vou falar assim. Não um voto descartado, mas um voto de protesto. Um voto consciente, né? Sabia que aquilo tava... Aí no segundo turno você falava, não, agora eu vou escolher aqui no segundo turno quem que vai. Ah. Eu sei, eu esperava. Cara, Mas você ficou surpreso? muito. Porque você ficou em 4º lugar, né? Muito Primeira surpreso. eleição da vida, você ficou em 4º lugar pra prefeito. Cara, eu gastei 11 mil reais naquela campanha. Os que ficaram em primeiro gastaram 3 milhões, 4 milhões. Eu gastei 11 mil reais e não fiz campanha. Eu não fiz santinho, meu irmão. Se eu te contar que teve gente que fez santinho meu e vendia. Eu fiquei sabendo disso. Falei, esse povo tá doido. Mas assim, eu vi, aquilo foi muito surpreendente pra mim. Eu falei, ter que ficar com 8%. Um cara que nunca teve nada de política, que veio do nada, zero, no partido quase não tinha ninguém. Eu fiquei impressionado com aquilo. E aí eu senti o peso, aí que eu comecei a sentir um peso da responsabilidade. Deixa eu tentar explicar para você. Até esse momento do resultado dessa campanha para prefeito, era eu tentando defender os valores e princípios da minha família, dos filhos de hoje, mas eu tinha liberdade de falar tudo do jeito que eu quisesse, porque eu sou um professor de inglês, eu era, né? Sou ainda, sei lá o que tá acontecendo. Mas assim, era eu brigando, era eu. Quando sai aquele número, que eu vejo aquele cara, 40 e tantas mil pessoas, 8% dos votos, foi onde eu fiquei assim, opa, peraí, tem muita gente que tá depositando esperança em mim. Sim. Tem muita gente que tá assim, depositando confiança em mim. Eu vou ter que dar uma alinhada, vamos dar uma ajustada aqui, né? A polida. Vamos dar uma polida, porque eu não posso agora decepcionar, porque eu já fui decepcionado por muitos políticos, né? Eu votei em pessoas assim, fiz campanha, e que depois eu olho o que eu tava pensando, meu Deus, Cajuru, Vanderlan, delegado Valdir, sabe? Umas pessoas que você apoia, que você pede voto, e que depois você olha e fala, o que eu fiz, meu? Mas você jurava que eram pessoas que, por exemplo, Não. o Cajuru e o Vanderlan estavam surfando a onda que o Marconi tava em queda ali, então você pensava, pô, os caras que vão combater, né? Não, Cajuru mesmo, vai botar a boca no trombone, não é falar, mas... Deus me livre. Eu também pensei isso. Delegado Valdir, cara, achei que ele ia apoiar o Bolsonaro, ia ficar do lado do Bolsonaro e tal, e aí deu isso aí, tudo foi tão bem votado e tal. Mas aí, resumindo, eu falei, cara, eu não posso ser um desses, eu vou mostrar que tem jeito, que tem chance, porque eu pensei assim, olha, a oportunidade de eu mostrar para essas pessoas que nem todos são podres, que tem como a gente fazer uma diferença.
E eu fiquei firme, cara. Não, sempre firme, colocando meus vídeos, falando a verdade, brigando, levando processo pra tudo que é lado. Eu nem sei quantos processos eu tenho mais. Nem sei. Manda um abraço pro Vitor Hugo. Em dormir com medo de no outro dia acordar com a Polícia Federal lá em casa. Olha, o senhor postou aqui uma coisa que eu não gostei, o senhor está preso. Porque hoje é assim que é o Brasil, né? Aí veio essa votação para deputado federal, que foi outra coisa que eu também caí para trás. Eu falei assim, pô, eu achei que eu fosse eleito, porque a gente anda nas ruas aqui. Você sente, né? E o carinho, cara, é algo impressionante, assim. É impressionante. E é de todos os nichos, tá? Não é só de gente da minha área, não. Eu vou pro interior, cara. Eu paro num posto que tá a 50 quilômetros da cidade mais próxima. E o frentista do posto, Gustavo Gaia, deixa eu tirar uma foto com você. Eu falo, gente, a gente alcançou todo mundo. Tá todo mundo com essa vontade. E aí? Tem alguma história assim legal que você lembra que te marcou, que você não vai esquecer? De pessoa assim? Goiás Velho. Caldas Novas. Caldas Novas, eu tô lá numa rotatóriazinha pequenininha, parei o carro lá na campanha, tá? Parei o carro e a gente tava distribuindo adesivo do Bolsonaro. Eu ficava mais fazendo campanha pro Bolsonaro do que qualquer coisa, né? Aí, se puder, vota em mim também, mas tá, Bolsonaro também. E aí chegou um cara essa foi massa. Chegou um cara numa bicicleta toda surrada, barra circular. Aquelas que não tem nem a borracha do guidão, mas tá no ferro, sabe? E na frente dele tinha tipo uma cadeirinha de criança, uma cestinha. Tinha uma criança na cestinha. E você via que era uma pessoa humilde. Simples. Sabe? Simples, camisa bem surrada mesmo, tal. Na barra circular toda surrada. Aí ele para assim, do meu lado, assim, ele tava dando a voltinha na rotatóriazinha. Ele para, Gustavo Gaia? Eu olhei e falei, sou. Ele, rapaz do céu, nossa, acompanhe seus vídeos, gosto demais de você. E o cara começou a dar uma aula de política. Ele falou, Gustavo, eu acho realmente que esse Alexandre de Moraes, aquele inquérito não poderia ter sido aberto daquela forma e tal. E eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus, que dia que você ia imaginar que o cara chegasse, essa bicicletinha toda suada. Ele conseguiria sentar em qualquer mesa de debate de rádio aqui e detonar quem defende essas atrocidades. Sim. E ele falou pra mim, cara, eu não acompanhava, gostando, mas eu comecei a assistir seus vídeos por causa do meu filho, porque ele via que eu tô brigando, né, pela defesa dos nossos filhos e tal. E ele tá... Eu falei, gente, olha onde a informação tá chegando. Essa pessoa foi algo que me marcou, porque foi uma das primeiras pessoas que eu vi assim, cara, a gente tá conseguindo ajudar o povo mesmo. E a outra foi lá em Brasília, recente, essa foi mais recente. Já era deputado. Já era deputado. Tem dia que dá um desânimo lá, Murilo. Tem dia que eu entro no meu gabinete assim, eu sento, eu falo, o que eu tô fazendo aqui, cara? Enxugando gelo, questão de cobra, questão de capeta aqui, correndo risco de ser preso. Sabe? É uma ameaça atrás da outra, é perseguição. E aí a gente briga pra conseguir fazer um negócio. Aí vai lá o ministro do STF, liga e destrói tudo. Aí eu tava num desânimo. Tem dia que bate um desânimo, ninguém é de ferro. E aí bate na porta, a menina trabalha lá comigo e fala assim, Gustavo, tem umas senhorinhas aí que querem te ver. Eu tava desanimado, cara. Aí eu falei, tá bom, vamos receber. Mas eu nunca falo não, sabe? Vamos receber. Aí eu te levar. Aí chega essas senhorinhas, cara, 4 irmãs do Rio Grande do Sul. Elas chegam, me dão um abraço e começam a orar por mim. E elas começam a chorar, Murilo. Elas choraram, por favor. Eu vi nos seus stories. Cuida dos nossos netos. Não deixa os nossos destruir o mundo dos nossos netos e meus filhos e tal. E dá aquele abraço gostoso. E aquela senhorinha que é aquelas coisinhas mais inofensivas, mais boazinha do mundo, sabe? E elas começam a orar por mim. Aquilo lá foi um trem que... Deus colocou aquelas minhas senhorinhas pra entrar no meu gabinete aquele dia, cara. Porque eu tava mal. Tem dia que eu entro pro gabinete e baixo a cabeça assim, o que eu tô fazendo? Aí chega essa senhorinha assim, começa... Eu não sei o que foi aquilo ali, mas aquilo lá me jogou lá pra cima e falou, moço, nós temos que brigar por esse povo de bem aí, que não tem ninguém que representa eles. Sim. Né? Que tá preocupado com os filhinhos, com os netos, que... Essa ideologia quer destruir tudo. A gente tem que brigar mesmo, brigar. Eu vim aqui pra apanhar, bora. Aí já desço pro plenário lá, já escrevo meu nome lá pra falar, já subo e desço o cacete novo. Tem vários momentos, se não for lembrar de tudo, mas são vários momentos. Deve ter demais. Eu anotei aqui muita coisa pra gente poder conversar, mas já tocando pro final, teve algo marcante que você fez aqui com o Bolsonaro? Você fez um podcast no aeroporto e tal, motociata, foi muita coisa legal assim. Foi. Eu acompanhei desde a ligação que você postou lá, cara, o Bolsonaro me ligou, fiz uma regra e tal. Cara, faz um trem desse. Não. Muita coisa massa assim, até pelo o fato de
vocês representando a direita aqui em Goiás, eu falo de nome, não por título, mas falo, quando pensa em direita, já penso em você. Teve um negócio que você fez que teve o podcast lá, foi muito legal e tal, mas, mano, você colocar o Bolsonaro pra fazer uma dancinha. Eu coloquei, cara. Cara, eu achei massa demais. Eu tenho uma figurinha que é ele dando um pulinho pra trás. Botei também o sticker, né? Que ele tá fazendo. É muito ele legal. dá um pulinho assim. Tem coisas assim que eu acho que vai ficar marcado pra sempre na sua memória, né? Ai, Essas cara. coisas Aquele assim. dia foi muito legal, muito legal. Eu levei todas as meninas, as maiores influencers daqui, porque elas estavam doidas pra conhecer ele, né? E eu tinha uma ideia de, cara, vamos aumentar o seu alcance saindo da bolha. Vamos pegar essas influências de moda, de maquiagem, que te adora. Eu liguei pra ele, falei, Bolsonaro, vamos fazer isso, cara, vai ser bom. Aí ele, beleza, então vamos. Vou separar 1 hora só pra ficar com você lá. Aí as meninas conversando com ele, aí ele fazendo a dancinha, aquele dancinho viralizou, né? E as meninas tudo dançando. Foi muito. Eu fui o diretor nesse dia. Eu falava pra ele assim, ó, chega aqui, senta, Bolsonaro, na hora que eu fizer assim, você vira e você vai sair dançando. Aí ele ria, Eu nunca tinha visto ele fazendo dancinha. Pois é, cara, eu fiz o Bolsonaro fazer a dancinha. Mas ele, assim, eu não sei se esse foi o primeiro contato seu com ele, eu falo pessoalmente. Não, já tive. Já teve outros, né? Aham. Mas, assim, até aproveitando aqui, eu nunca tive contato com ele, de conversar e tal. Já fotografei, assim, daqui no meu tripé ali, de distância. Mas nunca tive contato. Ele é um cara... Qual que foi a primeira palavra, assim, de você descrever? Pô, esse cara... Isso me marcou nele, eu falo um ponto assim. Cara, ele é gente igual a gente. Ele é gente. Ele parece um tiozão, mano. Tiozão do bem, do coração enorme. Do coração enorme, cara. Você não tá entendendo? Ele é aquilo mesmo que você vê nas redes sociais e aquele cara quando toca o hino chora. Se a Michelle falar uma coisa bonita pra ele, eu te amo, meu amor, ele chora. Você tá entendendo? Se uma criança chegar até ele, abraçar ele com força, ele chora. Ele tem um coração. Ele assim, por fora, ele parece aquele bicho truculento e tal. Cara, por dentro. Cascona de jacaré. Nossa, ele é mole de tudo. Ele chora qualquer coisinha, ele se emociona com qualquer coisinha. Ele ama esse país de um jeito que eu não sabia que era possível amar. Eu sou patriota. Eu amo o Brasil, tá? Eu amo as famílias do Brasil. Mas ele tem um negócio que eu não sabia que era possível ter. Ele tem um negócio, ele gosta mesmo do povo. Bolsonaro, quando ele ficou com Covid, que ele teve que ficar trancado no Palácio da Alvorada, foi a maior tristeza pra ele. Não porque estava doente, é porque ele não, porque por estar doente, ele não podia entrar no meio do povo. Você quer ver o Bolsonaro? Você joga ele no meio do povão. Um espetinho com farinha. Lá que tem copo sujo mesmo e deixa e larga ele lá. Você vai ver o cara... Ele fica feliz demais. Ele fica feliz demais da conta. Ele gosta do povo. Você lembra daquela reunião... É o que ele transparece também. Não, você lembra da reunião ministerial que não era para ter sido divulgada? Que ele vira e fala assim, tem que ir pra rua, tem que sentir o cheiro do povo. Que ele gosta disso. Ele gosta. Ele é um cara assim... Ele é sensacional. Não, bicho, ele é um cara único. Ele é abençoado. Deus... Eu não sei, mas ele vai voltar a ser presidente. Só isso que eu sei. Eu tô lá na Brasília pra fazer isso acontecer. A gente tem que ter aquele cara com presidente novo e que esse período que o Lula fica lá, esse escapeta ficar lá, que sirva como lição. Lição pra que a gente nunca mais faça isso de novo. Eu fiz até uma comparação no vídeo, que é o seguinte. Sabe quando um pai pega o filho adolescente fumando? Que às vezes o pai faz, você tá fumando? Então peraí. Soca 20 cigarros na boca do menino e fala, fuma tudo isso aqui agora. Já viu esse? Parece muito desenho antigo. Porque na hora que termina, o menino tá... Nunca mais eu quero ver isso na minha vida, né? Assim, sabe? Bom, é isso que a gente vai fazer agora. Fala, não, vocês querem fazer um teste com a esquerda? Faça um teste com a esquerda aí. Vamos ver o que vocês vão ver. Vai virar uma merda esse país agora. Fez? Viu a merda que é? Bora, nunca mais mexer com isso de novo. Vamos tocar o barco? Beleza. Acho que a gente precisa fazer isso e trazer o Bolsonaro de volta. Pra finalizar, Gustavo, ontem... Eu, à noite, com minha nenenzinha recém-nascida lá em casa, aproveitei a madrugada para poder espiar seu Instagram. Para finalizar, esse é o último assunto. Você ficou o domingo, mano. Quantas vezes você treinou mais o seu suposto projeto de genro? Aquela manobra lá nas costas lá. Rapaz, se eu te falar que foram 5 tentativas, é fácil fazer aquilo? É? Olhando assim, parece que é algo super difícil, né? Foi 5 tentativas. Vou deixar o vídeo aqui pra galera ver aí. 5 tentativas que a gente fez, na quinta já deu certo. Eu falei, rapaz, deu certo, hein? Menino é bom, eu tô gostando. Ele é um menino decente, respeita minha filha. E já tivemos aquelas conversas, né? Então... Mais pesada, né? Eu gosto dele, cara. É um menino respeitoso, de uma família maravilhosa.
O jeito que ele trata minha filha, eu presto atenção, sabe? Ele é apaixonado na minha filha. Apaixonado. Nossa Senhora. Mas também como é que não é apaixonado na minha filha? Não tem como, cara. Minha filha é a coisa mais linda do mundo. Não. Todo pai, eu sei que todo pai fala isso. Mas a minha filha é, cara. Ela é a coisinha mais linda do mundo. Não tem nenhum cabimento, não. Eu destaquei até que isso legenda você colocou. O mundo pode estar pegando fogo, mas eu sempre vou achar um tempo para me divertir com a minha família. Vou sempre me esforçar para deixar minhas memórias de alegria com eles, pois eu sei que esse é o nosso maior legado, nossa herança. Eu sempre vi isso muito presente com você. Assim, o pouco que eu não sou o seu melhor amigo, mas o pouco que eu consigo ver, até nas redes sociais, o tempo inteiro você tá ali mostrando a Etienne, às vezes brava, o Gabriel ali mostrando que esse menino é bonito. Gente, esse menino é bonito demais. É bonito demais. É porque meu filho... Mas você tá o tempo inteiro imprimindo esse legado, né? Essa memória, né? Como você diz aqui. E eu sei que basicamente é isso que te move, né? A tá lá, a apanhar, a dar a cara. Mas se o seu objetivo não é ser um político, né? Tipo assim, de carreira. O que você pensa, mano? Você pensa que uma hora você vai voltar? Uma hora... Sim, eu sei que eu vou, não é que eu penso. Esse tipo de vida, ele vai sugando a sua alma, cara. Eu vou ficar lá 4 anos e vou voltar pra minha casa. Eu vou ficar 4 anos, vou fazer um excelente trabalho, vou dedicar 100%. Mas aí eu vou voltar pra minha casa, porque aí já vai estar próximo do Gabriel me dar um neto. Entendeu? Aí eu quero poder estar em casa cuidando do meu neto, cuidando da minha família. Eu vou dedicar esses 4 anos. Ir pra Brasília. Ser deputado federal, bem claro isso. Não, pra mim, eu não vejo como um privilégio, eu não vejo como poder, eu vejo como sacrifício. Um sacrifício, eu tô me distanciando de tudo que eu amo na minha vida para ficar lá em Brasília, metade da minha vida agora, e chegando aqui também ter que ficar trabalhando, porque eu não volto para cá e deixo de ser deputado. Segunda-feira e sexta-feira aqui, se você ver minha agenda hoje, eu não vou ver minha família hoje. Não vou ver, eu vou ver à noite, quando chegar em casa lá pelas 10 horas, entendeu? Eu vou fazer esse sacrifício, que é por eu já expliquei, é por vocês, e para que seus filhos, né, quando eu falo para os meus netos, para que seus filhos possam viver num país decente, numa sociedade que respeite os nossos valores, a nossa fé, não sejam perseguidos, vamos hipersexualizados e tal, atacados. Mas isso não é uma coisa que eu quero minha vida toda, não. Não é, cara. Vou fazer meu trabalho, volto, vou dar minhas aulas de inglês. Show. Eu sempre, nesse finalzinho aqui, eu sempre peço para o convidado, caso tenha... Falar assim, o seu network deve ser muito pequeno. Eu não conheço ninguém gosta de mim. Mas a gente sempre deixa aberto aqui para você deixar um convidado pra gente, se for chamar pra esse mega podcast aqui, com a estrutura enorme. O Fred Rodrigues, cara. O Fred daqui, né? O Fred daqui. O Fred fala muito bem, o cara meu, amigão meu, do bem. Vamos organizar pro Fred vir. Você vai gostar de bater um papo com o Fred, você vai ver. O Fefenildo. Anota aí. Chama ele de Fefenildo na hora da entrevista, que é o jeito que a mãe dele chamava ele. Fefenildo! Entendeu? Aí você chama ele de Fefenildo. Mas foi é um cara pai bom. recente agora também, sim, né? Filha! Menino, não, menino, o Dante, tem 3 meses, eu acho, o filho dele. Então, já vocês podem trocar figurinha pra ver como é que é esse negócio de ser pai de bebê, entendeu? Pra terminar, vou fazer um ping-pong aqui com você. Primeiro, só com a palavra. Eu vou falar tal, você fala tal. Que vier na sua cabeça, beleza? Beleza. Um sonho. Voltar pra minha casa. Um desejo próximo, vou falar assim, pra agora. Reeleição do presidente Bolsonaro. Um projeto. Acabar com a doutrinação nas escolas. Uma paixão. Minha família. O ping-pong vai ficar rodeando nisso aqui. Falar em paixão, amor, alegria. Família. Isso aí, voltar pra minha casa. Então, mano, muito obrigado, viu? Tá bom. Eu sou seu fã. Eu me sinto representado por obrigado. você lá. Isso obrigado é importante por estar lá mim. Defendendo a minha esposa, a minha família, a minha mãe. Minha mãe mesmo vai ficar... Aurora. Achar super legal te ver aqui. Mãe Raiz? Parabéns pra sua mãe. Bom, como é que é o nome da sua mãe? Divina, parabéns pra senhora, porque a senhora criou um homem do bem aqui, um homem de verdade, tá? E hoje é muito difícil fazer isso, a gente sabe. Então, parabéns pra senhora, Divina. Mano, brigadão mais uma vez, viu? Sucesso. Obrigado, Conta comigo irmão. que você precisar. E é isso.
Então é isso, pessoal. Se você curtiu o nosso Eureka Podcast, deixa seu like aí, manda pra galera. E é nóis.